Bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Camilo. Nós vamos falar hoje, pessoal, sobre o discurso do Trump, tá? Do tarifaço dele. Eu acabei de assistir, inclusive, o discurso dele pelo canal aqui que tem de direita americano, é o Epoch Times. Tem a versão brasileira, inclusive eu vou ver se eu deixo inclusive na capa do vídeo. Esse canal, para quem quiser acompanhar, é um canal muito bom. E transmitiu esse discurso na íntegra. Quem quiser depois assistir esse discurso dele, vale a pena assistir, tá? Eu conheci alguns números já do déficit americano com os outros países, mas eu não tinha ideia de quanto seria. Segundo esse discurso do Trump, eles perderam aí mais de 15 trilhões em algumas décadas aí, devido aos acordos comerciais. E o acordo comercial que mais causou prejuízo aos americanos dos últimos tempos foi o NAFTA. Um acordo que a mídia fala que foi um grande acordo para os Estados Unidos, um grande acordo de livre comércio, mas foi um grande acordo, na verdade, para os outros países, que foram México e Canadá. O Trump estava detalhando os detalhes desse acordo e o prejuízo foi muito grande para os Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, inclusive eu já falei num vídeo meu aqui, que o déficit comercial americano para o canadense é de 200 bilhões por ano. Eles perdem por ano, mais ou menos, cerca de 1 trilhão e 200 bilhões por ano para o Canadá. Só para o Canadá. Aí foi para o México, ele estava falando do México. Eles perdem para o México todos os anos 300 bilhões de dólares. Eu estou falando de dólares, tá? 300 bilhões de dólares. Todos os anos eles praticamente entregam para o México. Por quê? Porque o mexicano vende os carros lá, fabrica os carros, manda para os Estados Unidos cobra 2,5% de imposto. Aí os americanos querem mandar o carro deles fabricado nos Estados Unidos para o México ou para o Canadá, os caras cobram 70%, em alguns casos 40%. Aí, claro, o canadense e o mexicano não vai comprar o carro americano, é muito mais caro. Então, torna-se uma coisa inviável. E com a produção acontece a mesma coisa. O empresário olha aqui e fala bem assim, espera um pouquinho, se eu for fabricar o carro no México ou no Canadá, eu vou colocar esse carro dentro dos Estados Unidos com um preço muito menor, por quê? Eu vou pagar uma mão de obra menor e vou pagar imposto de importação muito menor. Eu vou colocar lá no carro dentro dos Estados Unidos, vai me cobrar 2%. Eu vou para o México, eu vou para o Canadá. E estava acontecendo muito isso aí. As fábricas estavam indo para o México e para o Canadá. Ninguém falava de montar fábrica nos Estados Unidos. Por quê? Porque isso é muito mais barato fabricar nesses países e não tinha nenhuma barreira para colocar esses carros nos Estados Unidos. E os Estados Unidos é o maior mercado automotivo do mundo. A China pode ser em volume, em número, mas em lucro é o americano ainda. E as pessoas, os outros presidentes americanos nunca fizeram nada contra isso aí. Os Estados Unidos está perdendo isso aí, está tendo déficit comercial há décadas. Está com uma dívida tremenda que muitos analistas sempre falaram que é uma dívida impagável. Afinal de contas, eles devem 36 trilhões de dólares. Todo mundo falava que era impagável. Só que é o seguinte, ninguém falava desse déficit americano, ninguém falava do gasto excessivo americano, que gastava muito mal, aliás, e está gastando. Agora o Elon Musk está tentando cortar essa parte, está tentando economizar, e ele promete aí no primeiro semestre 1 trilhão de economia. E o Trump, nesse discurso, ele falou das empresas que querem investir nos Estados Unidos agora. Ninguém falava em investir lá, ninguém falava em fazer fábrica lá, mas agora ele estava citando, por exemplo, General Motors quer fazer mais fábricas lá, o grupo Stellantis, Honda, Toyota, todo mundo quer aumentar a produção lá. Aí vem as empresas de tecnologia também, a Nvidia, a Apple quer transferir as fábricas agora para os Estados Unidos. Por quê? Porque eles não querem pagar esse imposto para colocar o produto dentro dos Estados Unidos. Então eles vão fazer o quê? Eles vão colocar a produção dentro dos Estados Unidos. Para quê? Para não ter que pagar esse imposto. Vocês olhem como é o negócio. E nesse discurso, inclusive, o Trump chamou lá um dos sindicalistas lá de Detroit para dar uma palavra nesse discurso que ele estava falando. O cara falou uns 2 minutos, mas o cara resumiu muito bem, que eles sempre votaram no Partido Democrata. Ele estava falando que o primeiro voto dele deu para o Reagan e para ele foi o melhor presidente que teve.
até o Trump. Por quê? Porque os democratas, todos os presidentes, nunca fizeram nada para deter isso aí. O Trump é o primeiro presidente que está realmente fazendo alguma coisa para quê? Para levar a produção, para retornar com a produção dentro dos Estados Unidos. Os outros presidentes nunca fizeram isso aí. O Trump está fazendo. Se você, para quem é da minha geração, quando se falava assim, carros, se falava, se lembrava primeiramente Detroit, todo mundo pensava. Por quê? Porque não tinha lugar no mundo que produzisse mais carros, melhores carros do que Detroit. Abriram as portas para os japoneses, aí veio a Toyota, veio a Honda, tomou conta de tudo, fechou as fábricas. Se você colocar no YouTube hoje, como está Detroit, Detroit está abandonado. Aí o Trump estava falando, desde que com esse acordo do NAFTA, só com esse acordo, os Estados Unidos fecharam 90 fábricas devido a esse acordo. Desculpa, 90 fábricas não, eu estou errando, tá, pessoal? É porque eu não anoto nada, é tudo aqui na cabeça, tá? 90 mil fábricas foram fechadas só com esse acordo do NAFTA. Então é um prejuízo muito grande e ele está tomando providência para acabar com isso aí. E nesse discurso aí, inclusive, ele exibiu uma planilha lá dos países que mais ganham com os americanos, exportando para os Estados Unidos. Aí, claro, a China está no ranking, não. Só que a China não cobra tanto imposto dos americanos. Tem lá outros países que cobram muito mais dos Estados Unidos. Ele situa a Austrália em alguns itens, o Canadá em alguns itens, alguns países europeus a mesma coisa. Agora é uma questão muito delicada, porque todo mundo fala que os países vão fazer alguma coisa em relação ao Trump, porque o Trump está criando essas barreiras tarifárias para as pessoas não exportarem para os Estados Unidos. O Trump começou uma guerra comercial. Mas agora, se fosse você, um americano, você tivesse votado no Trump, o Trump está levando emprego para os Estados Unidos. Você cobra, por exemplo, ele deu alguns exemplos. Tem país que cobra 70%, por exemplo, para receber o carro americano. O americano cobra para receber o carro desses países lá 2,5%. Aí você elege um presidente que vai lá e aumenta esse imposto desses carros para 25%. Para 25%. Não tá igual ainda não. Os caras estão ganhando ainda. Mesmo esses países estão pulando. Espera um pouquinho. Eu acho que o cidadão americano ele tem que estar orgulhoso de ter um presidente como esse, que está tentando equalizar a coisa e levar empregos para o país dele. Então, se você for ver como americano, for olhar a coisa, for ver, o cara está certo, o cara está fazendo um belo trabalho, ele está sendo justo. Agora, os países europeus e os países da Ásia que estão querendo pular, estão reclamando, estão falando que vão impor barreiras também, vão fazer um monte de coisa, os caras vão ter que pensar bem, porque a diferença é muito grande, demais até. O México, como é que o México vai fazer o quê? O México está ganhando bilhões lá, todos os anos, muitos bilhões, porque vai perder aí 20% desses bilhões, ele vai entrar numa guerra com os Estados Unidos. A mesma coisa é o Japão. O Japão cobra 60% dos carros americanos que vão para lá, os Estados Unidos cobram 2,5%. O Japão vai entrar em guerra com os Estados Unidos por causa disso aí? É complicado, pessoal. E muitas coisas do que ele falou, se for analisar friamente, ele está certo. Porque os Estados Unidos praticamente está pagando para ter a diplomacia com esses países, pagando para o país ser amigo dele, pagando muito caro, aliás. E o contribuinte americano que está tendo que arcar com tudo isso aí. E o Trump estava relembrando uma história, uma passagem americana que eu não sabia. Até o virado do século, nos Estados Unidos não se cobrava imposto de renda nos Estados Unidos. Até 1800 e pouco não se cobrava, não tinha imposto de renda lá. Simplesmente quem bancava o governo americano eram as tarifas que eram cobradas de outros países. Por quê? Eles exportavam, quando exportavam, ganhavam com a exportação, e quando exportavam para lá, importavam, as tarifas também eram cobradas, eram tarifas maiores, como o Trump quer fazer. Aí aconteceu o quê? Aí veio uma mudança, eles passaram a não cobrar essas tarifas e instituíram o imposto de renda. O americano acabou pagando para ter o governo funcionando, para ter todas as coisas, todos os benefícios que tem, segurança pública, educação e tudo mais, tal, acabou pagando e tendo esses gastos, manter o governo, e as tarifas foram retiradas desses países, e o americano começou a pagar a conta. Então são coisas que ninguém fala, e é real.
Pessoal, vale a pena assistir esse vídeo, tá? Eu acho que o Brasil não vai sobrar muita coisa nesse negócio dos carros aí, porque o Brasil não exporta carros para lá. Acho que não vai ter problema. Agora, vai ter problema com aço, com alumínio, que o Brasil exporta para lá, com o álcool, que tem um grande déficit. O Brasil cobra muito mais imposto do que os americanos sobre o álcool para carro mesmo, o etanol. Nós exportamos para uma grande quantidade para lá. E se eu não me engano, a diferença está de 4 para 1. Nós exportamos 4 vezes para lá e compramos uma vez. 4 para 1, tá? Por quê? Por causa dos impostos brasileiros, que são muito altos, tal, e vai ter problema aí, nessa questão aí. Mas do setor automotivo em si, eu creio, pelo que eu vi o discurso dele, pelo que eu vi a notícia, não vai ter muitas diferenças não, tá? Então, mas eu acho que para nós não vai impactar tanto. Agora tem que ver as outras coisas, os outros itens, por exemplo, álcool, o açúcar, por exemplo, o alumínio, tudo isso aí vai ter impacto. Isso aí tudo vai ter algum impacto. Porque o Trump quer uma cobrança de imposto mais ou menos, pelo menos. Ele quer faturar mais. E ele está certo. Eu espero que vocês assistam o vídeo lá no Epoch Times também. Comente pra gente, deixe seu like, deixe seu comentário, tá? Compartilhe o vídeo se você achou interessante, tá? E canal Carros do Mundo BR, canal Carros nas Ruas do Brasil e canal Você Revisa também. Nós estamos transmitindo pelo Você Revisa também, que é o nosso primeiro canal. Tudo em carros e combustíveis para vocês. Valeu! Se você gostou, então se inscreva no canal,